Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus, o Espírito que Ele enviou, que Deus enviou para fazer morada dentro de nós, que esse Espírito, o Espírito da vida, o Espírito da criação, o Espírito que esteve nos grandes profetas, nos servos de Deus no passado, venha sobre todos os que participam dessa live. Deus abençoe vocês. Eu estava lendo um comentário de uma pessoa que disse: bispo, toda vez que eu vou na igreja, e a Igreja Universal, eu manifesto, um espírito imundo se manifesta em mim. Eu vejo, eu sei que está manifestado em mim. Quer dizer, ela tem consciência, porque o espírito imundo, quando manifesta numa pessoa, nem sempre a pessoa fica consciente, às vezes ela fica inconsciente. E quando ela está inconsciente, eles usam a pessoa, aquele corpo, para fazer coisas terríveis, inclusive matar. Então, mas há aquelas que os espíritos se manifestam e a pessoa fica em plena consciência. E ela disse: poxa, eu saía de lá envergonhada, muito envergonhado, porque eu não queria que ninguém soubesse disso. Mas, por outro lado, eu queria que você, amiga ou amigo que já manifestou, ou que tem manifestado na igreja, eu tenho uma boa notícia para vocês, uma excelente notícia. Jesus disse assim, olha só o que Jesus falou. Ele diz: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Maravilha, né? Maravilha. Porque quando Jesus manda o espírito imundo sair, ele vai embora, então aquela criatura está livre para entrar no reino de Deus, porque a partir do momento em que ela está livre, liberta daqueles espíritos imundos, então ela tem o direito de receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para fazer morada nela. E é isso que tem que acontecer na vida de cada um de nós. Quando Jesus, aliás, João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor Jesus, ele disse: é chegado até vós o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. E Jesus diz aqui que quando ele expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, é porque é chegado o reino de Deus àquela pessoa. Então você que tem sido envergonhada, humilhada por causa de ter se manifestado os demônios, você não deve ficar de forma nenhuma envergonhada, muito pelo contrário, você deve se sentir gratificada, porque os espíritos que atrasavam a sua vida, ou que atrasam a vida das pessoas, esses espíritos são expulsos e então
o reino de Deus resplandece dentro das pessoas. Aliás, quando Deus fala pela boca dos seus servos, é chegado até vós o reino de Deus, isso é motivo de glória, de louvor, de gratidão a Deus. Porque quando o reino de Deus chega, é a luz que chega. E uma vez a pessoa recebendo aquela luz, todas as trevas se dissipam e a pessoa começa a viver uma vida nova. Aliás, eu diria mais, quando o reino de Deus chega a uma pessoa, é um sinal claro, evidente, transparente, de que ali o Espírito de Deus faz morada. E somente quando o Espírito Santo vem sobre nós, é que realmente somos nascidos de Deus. É que realmente somos livres dos espíritos desse mundo. Por exemplo, muitas pessoas já fizeram N macumbas, bruxaria, feitiçaria, para me destruir. Nós temos colocado aqui testemunhos de pessoas que chegaram ao ponto de vender a própria casa para colocá-la nos terreiros para que fosse feito o trabalho para me destruir. Então, o que acontece, amiga e amigo? Isso é impossível. Qualquer trabalho de macumba, de bruxaria, de feitiçaria ou maldição, o que quer que seja enviado para mim e venha me causar qualquer dano. É impossível. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu vivo sujeito, submisso ao reino de Deus, então é o Espírito de Deus que está em mim. Não sou eu que estou no Espírito Santo, é o Espírito Santo que está em mim. E é esta a razão porque você e todas as demais pessoas que ainda não tiveram a experiência do selo, do batismo com o Espírito Santo, devem se esforçar para tê-lo. Porque uma vez o Espírito Santo entrando em você, amiga e amigo, nunca mais a sua vida será a mesma. Você não vai depender de sorte, você não vai depender de favores, você vai ser livre, literalmente livre, física e espiritual e emocionalmente falando. Você vai ser livre, porque é o próprio Deus reinando dentro do seu corpo. É isso. Deus quer morar na nossa matéria, mesmo que a nossa matéria seja frágil, ainda assim, o nosso corpo, eu falo matéria, é o linguajar dos espíritas, a nossa matéria, quer dizer, o nosso corpo é morada, é o templo do Espírito Santo. Então, quando ele vem e faz morada no nosso corpo, é impossível qualquer maldição, qualquer praga, qualquer coisa atingir-nos. Por quê? Porque estamos selados com o Espírito de Deus. E o diabo não pode quebrar esse selo, ele não tem poder para isso. Ele não tem poder para isso. Então, é bom que você saiba que, quando você está ouvindo aqui diariamente a mensagem da palavra de Deus, o reino de Deus está chegando até você. Se você já o aceitou, se entregou e teve já experiência com o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de você, tanto quanto está dentro de mim. Não está menos com você e mais comigo.
ou menos comigo e mais com você. Não. O Espírito Santo é Deus. É o Espírito de Deus, é o Espírito que disse: haja luz, e a luz se fez. É o Espírito da criação. É o Espírito que ressuscitou Jesus. Agora, você imagina, se ele ressuscitou Jesus, o que não fará com aqueles que ele faz, onde ele faz morada? Então, eu sei que muitas dizem: bispo, eu já fiz tudo para receber o Espírito Santo. Olha, minha amiga, meu amigo, não espere peninha da nossa parte, não, comiseração, não. Você não fez ainda o seu dever de casa. Essa é a realidade. Você não entregou tudo. Você já viu, você sabe o que é um casamento. Casamento é bem fácil de entender o Espírito Santo. O casamento é assim: o casal vai para o altar e no altar eles fazem juras de amor e de fidelidade e de lealdade e etc. até a morte. Mas aquela palavra envolvida, prometida, empenhada, pode não valer muito para as pessoas deste mundo, mas para aqueles que são de Deus, isso é muito sério. Porque Deus é palavra. Deus é palavra, ele é espírito. Então a palavra de Deus, que é espírito, não pode voltar vazia. E a palavra da mulher de Deus, do homem de Deus, também não pode voltar vazia. Por quê? Porque empenhou-se o Espírito, a palavra. E para Deus, a nossa palavra tem muita importância. Para o diabo também. Por exemplo, nós estamos vivendo aí o jejum de Zacarias, quando você não vai se lamentar de nada na sua vida durante esses dias, e eu espero que para sempre. Quando uma pessoa se lamenta, reclama e fica choramingando pelos cantos e pedindo comiseração e tal, é que ela não está bem. E ela atrai o que não é bem, o que não é bom. Ela atrai o que é mal, a maldição. Ela atrai. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu tive a experiência, por exemplo, é bobinha, mas vale a pena citar porque foi uma experiência. Eu estava com uma dorzinha de cabeça à toa e eu comentei com a Esther: estou com a dorzinha de cabeça. Quando eu disse para ela, quando eu confessei que estava com uma dorzinha de cabeça, imediatamente a dor aumentou. Mas assim foi, toma lá da cá, rapidinho. Então, quando a pessoa fala bobagens, aquelas bobagens podem ser bobagens para ela, para os outros, mas aquelas bobagens vão ter um resultado negativo na vida delas. Se a pessoa fala o que é bom, ela vai ter o resultado positivo. Por isso que a Bíblia fala: em tudo dai graças. Tudo dai graças. Mesmo quando as coisas não vão bem, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Você não entende, não entendo, mas vamos obedecer a palavra, porque é a palavra de Deus. Então eu estava falando do casamento. No casamento, empenha-se a palavra um para com o outro. Mas, se dentro do coração das pessoas não houver aquela disposição de cumprir aquela palavra,
o casamento não vai vingar, ele vai desfazer. Mas quando a pessoa é de Deus, ela empenha a sua palavra e ela honra a sua palavra, ela respeita a palavra do seu parceiro, da sua parceira, e ela vive aquela palavra. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que isso é o casamento. Mas eu sei o que é casamento. Mas o que você talvez não saiba é que o casamento reflete a nossa aliança com Deus. No casamento, quando os noivos descem do altar, ali no altar eles empenham a palavra, mas quando eles vão para a lua de mel, lá na lua de mel é que fica realmente confirmado aquela aliança. Aliança, porque a aliança com Deus envolve sangue. Aliança com as pessoas antigamente envolvia sangue. Os animais eram partidos ao meio e as pessoas passavam ali no meio dos animais, das partes dos animais, querendo dizer o seguinte: olha, se eu não honrar a minha palavra com você, você vai ter o direito de fazer comigo o que foi feito a estes animais. Isso foi o que aconteceu com Deus e Abraão, na aliança de Deus com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. E nessa aliança, Abraão apresentou os animais, partiu-os ao meio e colocou uma parte diante da outra. E fez um caminho. E Deus, então, fez cair profundo sono em Abraão, mas ele viu que o fogo de Deus desceu e passou por aquelas metades dos animais. Quer dizer, Deus estava falando para Abraão: olha, Abraão, se eu não cumprir a minha palavra para com você, você vai ter o direito de fazer comigo o que foi feito com esses animais. Isso era aliança, pacto, sociedade que os homens faziam antigamente. E o casamento é uma sociedade, é uma aliança, é um pacto. E quando a gente faz um pacto com Deus, quando a gente entrega o coração para Ele, de verdade, então, obrigatoriamente, o Espírito Santo tem que vir para selar aquela entrega, aquele casamento, aquele pacto. Ora, é justamente aí é que entra o reino de Deus. Quando o Espírito de Deus acha condições de vir fazer morada na vida da pessoa, no corpo da pessoa, então é porque aquela pessoa foi sincera e ela se entregou de fato, de verdade. E só Deus sabe quem é sincero ou não. Só Deus. Mais ninguém. E a pessoa também, né? Então, quando João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor Jesus, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus até vós. Então, as pessoas multidões vinham ao deserto, lá para estar com João Batista, para serem batizados. Elas vinham compungidas, contritas, elas vinham arrependidas, ao ponto de confessarem os seus pecados publicamente, porque elas estavam contritas, realmente se entregando. E então, João Batista batizava nas águas aquelas pessoas. Vieram os saduceus, os escribas, vieram os hipócritas também para o batismo. Eles vieram para o batismo, mas eles não confessaram, eles não foram sinceros. Então João Batista disse:
Quem vos, diz para eles, quem vos fez fugir da ira vindoura? Raça de víboras. Então, amiga e amigo, quando há sinceridade na entrega para Jesus, sinceridade mesmo, pureza, não é que a pessoa seja perfeita, santinha, não. Sinceridade é algo profundo, que só quem manifesta sabe o que é. A pessoa é transparente, ela é aquilo que ela é, mas ela diz, oh meu Deus, quem sou eu para estar aqui? Mas eis-me aqui. Então ela manifesta humildade e se entrega de corpo, alma e espírito. Então, imediatamente ela tem o direito de receber o Espírito Santo. Ela tem o direito de receber o Espírito Santo. Por quê? Porque ela está sendo transparente, sincera com Deus. É um pacto entre ela e Deus, uma aliança dela com Deus e Deus com ela. Então o Espírito Santo tem que acontecer. Quando o Espírito Santo entra na pessoa, quando a pessoa recebe o batismo, o selo do Espírito Santo, ela já entrou no reino de Deus. É que o reino de Deus está dentro dela. Por isso que Jesus disse, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado até vós o reino de Deus. Bacana, né? Muito legal. Então, quando a pessoa não recebe o batismo com o Espírito Santo, é porque ela, por algum motivo, eu não sei, não vou procurar saber, nem quero saber. Por algum motivo, ela não foi honesta consigo mesmo, muito menos com Deus, porque Deus sabe. Ele sabe quem é e quem não é sincero, não é verdade? Então, ele vem sobre aqueles que têm o coração compungidos, contritos, que estão sinceros, verdadeiros, mesmo sendo pecadores, não importa, mas são sinceros, com certeza ela recebe o Espírito Santo. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Avalie a sua busca, porque de repente a sua busca está, na busca do Espírito Santo, sua busca está apenas numa pretensão pessoal. Você quer o Espírito Santo porque a outra pessoa recebeu. E aí fica difícil realmente acontecer. Você tem que receber o Espírito Santo para que o reino de Deus seja implantado dentro de você. Essa é a principal razão da vinda do Espírito Santo. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.